Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Pai, pastor versus pai mercenário. Então aqui nesse texto, meus irmãos, nós temos o retrato de duas figuras. Uma figura é retratada pela pessoa do Senhor Jesus. E aqui nós vemos todo o cuidado que o Senhor Jesus tem pelas suas ovelhas. E esse mesmo cuidado que ele tem pelas ovelhas é o mesmo cuidado que o Pai de verdade tem pelo seu próprio filho. Mas nós temos também o retrato de outra figura. Essa figura aqui na Bíblia é chamada de um mercenário. O que é um mercenário? O mercenário é aquele que finge que é, mas não é. O mercenário, ele finge ser pastor, mas ele é um falso. Ele finge ser pai, mas ele também é um falso. Então, na raça humana também existem essas duas figuras. Aquele que é pai de verdade e que é capaz de dar a própria vida pela segurança de um filho. E aquele que é pai de mentira. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui na figura de João capítulo 10. Nós vamos ver, por exemplo, que a primeira figura é a figura de um pai pastor. Então, o pai pastor é Jesus. Ele é o nosso querido pai. E ele diz que o pastor, que é Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. Hoje, vocês sabem que é domingo da Páscoa. O que é que o domingo da Páscoa nos ensina? Que Jesus morreu, nos deu a salvação através da sua morte. Então ele morreu para nos dar vida. Isso é o que a Páscoa nos ensina, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo. Então como é que ele age? Ele age dessa maneira. Eita, Aperta o dedo aí. pisa naquele bicho na cabeça, só pisa e volta. Primeira coisa que nós vemos aqui, que o bom pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. Essa luz apaga, essa daqui? Tá bom, então. Apaga tudinho? Apaga isso aqui, tudinho lá. Apaga tudinho, né? Dá para vocês, estão enxergando aí? Eu sim. Ah, tá. Então por que a Bíblia diz que Jesus, ele chama cada um de nós pelo nome? Ele conhece, isso. Ele conhece cada pessoa aqui pelo nome. A Bíblia diz que ele conhece os que lhe pertencem. Ele conhece tudo o que nós fazemos, ele acompanha. E ele, quando chama a gente, ele chama pelo nome. Eu não sei se vocês lembram que quando Samuel era uma criança ainda, ele estava dormindo e ele ouviu uma voz que dizia assim: Samuel, Samuel. E era a voz do Senhor. E ele chamava Samuel pelo nome, porque ele conhece o nome de cada um de nós. Irmãos, o saudoso pastor Freitas, ele contava uma história bem interessante, mas um pouco triste. Andando lá pela Compensa, onde ele era pastor, ele viu um meninozinho sentado lá na calçada, tudo sujinho, velho. E ele chegou lá e sentou do lado, começou a conversar com aquela criança. E ele disse: meu filho, você mora onde? O menino disse: no inferno. Que inferno? Ele disse: e o seu nome? Ele disse: Satanás. Aí ele ficou impressionado com a resposta daquela criança. E ele disse: e o seu pai? Se meu pai é o cão. E depois que ele foi na cama daquela criança,
disse, é porque a minha mãe só vive brigando comigo. E ela diz assim, Satanás, vai para a rua. E eu vou, fico na rua. E quando meu pai está chegando, bêbado, ela diz, lá vem aquele galo chegando. E a minha mãe diz, essa casa aqui é um inferno. Agora você imagina, por exemplo, que isso é uma realidade dentro dos lares. Uma criança que não consegue entender as coisas, ele vai entendendo que tudo aquilo é real. O pai é um cão, a própria criança é um Satanás, e a casa dele, que deve ser o melhor lugar do mundo, é um puro inferno. Irmãos, é bem diferente do lar onde Jesus é quem é honrado. As pessoas chamam seus filhos pelo nome. Pelo nome. É esse nome que eles são chamados. As pessoas não ficam dando apelido pejorativo para as crianças. Vocês sabiam que até quando a pessoa diz assim, onde estão os seus filhos? Aquelas bênçãos. Aquelas bênçãos não significa que ele está achando que os filhos são bênçãos. Ele está usando uma ironia, como dizendo que é uma maldição em vez de bênção. Então veja a diferença que existe entre o pai de verdade, uma mãe de verdade, porque a figura deve ser essa figura. Então, se tratando de Deus, Ele conhece cada um pelo seu nome. Ele conhece os seus filhos e o que é gosto dos seus filhos, os gostos. Entendeu? E o que mais? Ele conhece os defeitos de cada filho. Vocês sabiam que o próprio Deus ele conhece os nossos gostos e os nossos defeitos também. Ele nos ama a si mesmo. Entendeu? A si mesmo. Jesus não rejeita a gente porque nós temos defeito. Ele nos ama a si mesmo. E o que mais? Ele conhece nossas habilidades. Todos os filhos de Deus, eles, perante os olhos de Deus, ele tem os seus defeitos, mas também ele tem suas habilidades. E ele aproveita nossas habilidades, aquilo que nós gostamos de fazer, fazemos bem. E já foi embora? Ele também, ele nos corrige para mudar os nossos defeitos e fazer com que nós tenhamos mais habilidade. O que mais aí? Ele vai adiante deles. Significa o quê? Que ele não manda os filhos fazer. Ele vai fazer e serve de exemplo para os filhos. Cada um faz. Não, eu faço isso porque o meu pai me ensinou. Vocês sabiam que nós, como pai e mãe, e avô também, porque aqui tem um avô que é pai, uma avó que é mãe, também do seu neto. Vocês sabiam que nós somos professores ou instrutores dos nossos filhos? Mesmo quando a gente não acha que está ensinando, nós estamos ensinando as coisas para eles. Eles estão aprendendo conosco. Do jeito que a gente age, eles agem também, porque eles não nascem sabendo. Eles vão aprendendo, olhando para o pai, olhando para a mãe, olhando para o avô, olhando para a avó, eles vão aprendendo e fazendo o mesmo. Nós temos um negócio aqui que, olha, o pai de verdade, ele vai adiante com exemplo, ele vai dando exemplo, com caráter. O que mais? Com o ensino e com correção também. Então, uma criança, ele não vive sem essas coisas. Exemplo, caráter, ensino, correção e orientação. É nós que fazemos isso por eles. Eles aprendem conosco. Nós somos seus professores. Então você pode ver que quando o menino,
ele vê que o lar dele, a mãe e o pai, são duas pessoas que se amam. Ele fica sonhando e dizendo assim: quando eu me casar, eu quero me casar com uma mulher igual a minha mãe. Faz comida gostosa, é carinhosa. Quando o pai chega, ela se pendura no pescoço dele, dá um cheiro nele, mesmo ele estando suado. E a menina diz: eu quero me casar com um homem igual ao meu pai, carinhoso, cuidadoso. Essa, talvez, para muitos de nós seja uma utopia, mas isso deveria ser a realidade dos nossos lares. Nossos filhos querer ter um lar igual ao nosso, porque o nosso lar tem que ser o melhor lugar do mundo. Vou contar um segredo para vocês. Eu tive que sair de casa cedo para ir para Belém, estudar, trabalhar. Vocês sabiam que eu ficava com muita saudade da minha casa no interior. Aquela brincadeira com meu irmão. À noite, a gente sentado no trapiche com o papai, e o papai começava a contar história de visagem. Toda a gente ia dormir com medo do bicho furiaral e todas aquelas coisas. Não está existindo mais isso nas famílias. Vocês sabiam que existe família hoje que para as crianças virem comer, os pais estão passando mensagem para o celular dos filhos: vem comer. E às vezes o menino manda outra mensagem: mande meu prato aqui no quarto. As famílias estão se desfalecendo, estão se acabando, gente. As famílias de verdade. Nós que conhecemos Deus, devemos ter o maior exemplo de um pai e de uma mãe, é Jesus. Então, nós temos aqui um negócio aqui, que esse parceiro vai colocar. Coloca ali aquele quadro ali, para a gente ler, está escrito ali. Dá uma dedada aí com força. Tá. Aí, bora olhar aí. Olha aí. Um pai, uma mãe, uma filha. A mãe está fumando. Menina também. A mãe joga bagana no chão e apaga. Menina também. Joga latinha no chão. Xinga no trânsito. Olha aí. Tá vendo? Vomita. Bebeu cachaça. Xinga. Quebra o telefone público. O que é que nós estamos aprendendo com isso? Está vendo? Quando eu sou um pai agressivo, meu filho são também. Lá na escola, qualquer coisa eles fazem a mesma coisa que o pai faz em casa, no trânsito, no dia a dia. Nós somos professores dos nossos filhos. Devemos pensar hoje: o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Qual tem sido o procedimento dentro do nosso lar? Os nossos filhos estão copiando. Aí o nosso filho chega em casa com bilhete: mãezinha, venha aqui na escola que seu filho está na secretaria. Aquela mãe vai botando fogo pela renta. Uma vontade de dar um tabefe na professora, e às vezes dá. Ela nem imagina que tudo que a criança está fazendo na escola, ela está fazendo o que aprendeu dentro de casa. A escola não ensina a ser rebelde, a escola não ensina a ser agressivo. O que ensina a rebeldia e a agressividade é dentro do seu lar, é dentro de casa. Olha, ele está vendo o pai ou está vendo a mãe? Eu já vi pai e mãe que tomavam os goró e diziam para os filhos: não é
para beber, nunca. Uma pergunta aí, será que esse menino e essa menina aprendeu a não beber nunca? Foi só chegar taludinho, ó, mamando. E o pai e a mãe não tem uma moral de dizer: o quê? Tu tá fumando? Tu tá bebendo? Porque o menino pode dizer assim: tô, se a senhora me ensinou, o senhor me ensinou, foi isso aí. Entenderam bem? No nosso lar não existe faça o que eu mando e não faça o que eu faço. No nosso lar é: meus filhos vão fazer o que eu faço também, porque eles estão sendo alunos e eu sou o professor e a minha esposa é a professora. Então, nós não devemos ser um mercenário. O pai de verdade, o que é que ele proporciona? Segundo a Bíblia, Vida abundante. vida com abundância. Vida com abundância. Proporciona vida com abundância. Vida com abundância o que é? É uma vida em abundância. É uma vida que vai durar muito tempo. Eu acho que dá para a gente retratar que os pais devem proporcionar para os filhos uma vida eterna. Como é que eu posso ensinar meus filhos a ter uma vida eterna, uma vida que nunca se acaba? Quando eu tenho a salvação, vou ensinar para os meus filhos ter também a salvação. Uma vida com abundância, uma vida que nunca se acaba. E o pai mercenário não assume a responsabilidade. O pai mercenário acha que a responsabilidade dele é dar comida e roupa para os filhos. É só isso. O pai de verdade, ele tem 3 coisas que ele deve dar: criar, educar e amar. A palavra de Deus, quando ela fala de criação de filho, ela diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se esquecerá do que foi ensinado. Criar é fácil. Criar, aqui nesse sítio, Almira e Francisco, em Santarém, eles criam 3 cachorros, que são até cachorro crente, que não falta culto. Como é que eles criam? Dão comida. Quando eles ficam doentes, dão remédio. Não, estão criando. Vocês sabiam que tem muitos pais que acham que é isso que tem que fazer com os filhos? Dar comida, se ficar um pouco doente, leva no postinho, dá um remédio, e assim vai levando a vida. Ser pai e ser mãe é muito mais do que isso. É muito mais do que dar comida e dar remédio. É educar. O pai, que não é pai de verdade, o que é que ele faz? Vê o lobo se achegar e foge. O que significa isso para você? Um pai e uma mãe vê o lobo se achegar e foge. Esse tempo agora, lá na minha terra, Marajó, aconteceu isso. Descobriram que mãe estava vendendo suas filhas, criança ainda, para ganhar dinheiro. Vê o lobo, se aproveita, deixa as ovelhas e deixa esse cara embora, vai embora, deixou as pobrezinhas aí, tudo. E quando deixa as crianças por conta, eles ficam baratinados, ficam tipo barata tonta, não sabem o que fazer. O que mais, meu irmão? E se machuca na cerca, se torna ingrato, rebelde, se torna como cabritas no trato. Não deve ser esse o papel. Aquela roda ali é dizendo: não deve ser esse o papel de cada pai e cada mãe. Deixar os filhos por conta deles mesmos.
porque aí eles vão se tornar como ovelhas no trago, rebeldes, briguentos, e cedo eles vão ser adotados muitas vezes por traficantes, que vão usar eles para lucrar e também para viciar em droga. É muito triste. Vou convidar o Ítalo para fazer a leitura de 2 versículos da palavra de Deus. Ítalo, leia aí, por favor. Se minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Primeiro texto está dizendo: Deus nunca nos abandona. Até se meu pai e minha mãe me abandonar, o meu pai me acolherá. Porque Ele conhece a gente pelo nome, sabe da nossa dificuldade, do nosso defeito. Ítalo, lê o outro versículo. Acaso pode uma mulher esquecer-se